Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Noite abençoada de domingo para vocês. Hoje, dia 27 de julho de 2025. Que essa palavra seja da parte do Senhor ao coração dos irmãos. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal. E os irmãos que quiserem fazer parte também do clube de membros aqui do canal, eu tenho anunciado diariamente. É só clicar no botão assinar. Daí os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo para os membros do canal, de live, de vídeos, uma playlist, algumas playlists inteiras de conteúdo exclusivo para os membros. Tem sido uma grande bênção estar com os irmãos nesse projeto. Vamos para a nossa mensagem, vamos para a nossa meditação, a nossa leitura nessa noite de domingo. Nosso texto base vai estar em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31, diz assim: Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Quantas vezes a nossa vida ela parece que é marcada, por rótulos e histórias de dor, e principalmente pelo passado. Acho que o passado é uma das coisas que mais nos gera em nós na verdade faz com que as pessoas coloquem em nós um rótulo, uma estigma de ela é isso, ele é aquilo, aconteceu isso na vida dela, na vida dele. E eu já falei uma vez sobre Raabe aqui, e algumas vezes, Raabe ela era conhecida pela profissão dela. Ela era uma meretriz, e ela era reconhecida dessa forma. Mas a decisão dela de servir ao Senhor mudou tudo. Ela fez uma aliança com os espias, e ela rompeu com o passado, ela fez um voto sincero, e esse voto sincero foi salvação para ela e para a família dela. Raabe ela vivia numa cidade chamada Jericó, uma cidade cananeia que estava amaldiçoada por sua idolatria, por sua perversidade. E Josué ele envia 2 espiões até Raabe, até na verdade a cidade, e como talvez o lugar mais propício para poder os espiões entrarem seria realmente na casa de Raabe, devido àquilo que ela fazia. Ela era uma meretriz, então era normal com que estrangeiros, peregrinos, forasteiros pudessem entrar e sair da casa dela. Eles se hospedam ali na casa dela e não levanta suspeitas, mas mesmo assim o rei de Jericó envia os seus soldados até a casa de Raabe, desconfiando desses homens, e ela ali esconde esses homens, esses 2 espiões do povo de Deus. E é interessante porque todas as atitudes de Raabe foram movidas pela fé, por isso que ela está aqui em Hebreus 11:31, na galeria dos heróis da fé. Pela fé, diz o texto, Raabe. Então, a fé foi o que guiou, o que pautou a jornada dela. Ela ouviu sobre o Deus de Israel. Ela sabia das pragas do Egito. Ela sabia que o mar se abriu. E ela fez um voto com aqueles homens, arriscando a vida dela, porque ela creu no testemunho que ela ouviu acerca dos feitos do Senhor. E o sinal combinado, irmãos, foi um cordão de escarlate. Todo o texto da Bíblia tem um mesmo assunto, que é a redenção. O fio do cordão de escarlate, por que cordão de escarlate? Amarrado na janela. Era algo que seria como um sinal. A casa que tivesse esse cordão, esse fio de escarlate, ela não seria destruída quando os espias retornassem à cidade com o exército de Israel e a cidade fosse tomada. Então, qual foi a dica que eles deram para Raabe? Olha, coloca esse cordão de escarlate, esse fio, e na janela, e nós faremos uma aliança contigo. A sua casa não será destruída. Uma clara menção profética ao sangue de Jesus, ao sacrifício de Cristo, a esse sangue sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, o quanto que ele é livramento, o quanto que ele é salvação dentro do nosso lar. A Raabe ela foi instruída a reunir a família dela toda dentro da casa. Todos que estivessem ali dentro da casa seriam poupados. Ou seja, a fé dela não só salvou a ela mesma, mas salvou toda a sua casa. E de uma mulher, uma prostituta, ela foi parte da linhagem de Jesus. Foi incorporada, podemos dizer assim, ao povo de Deus. Irmãos, quantas vezes nós vemos isso na palavra, quantas vezes nós olhamos para o nosso passado e falamos, olha de onde Deus me tirou, olha de que lugar. E não é um lugar geográfico, físico, da depressão, da prostituição, do vício, da idolatria. Deus nos arrancou e nos levou, nos colocou numa posição de excelência, numa posição de privilégio, eu diria,
Aquela mulher, ela foi colocada numa posição de privilégio. Ela se casou com Salmão, da tribo de Judá. O filho deles foi Boaz, que veio a ser marido de Ruth e ancestral direto de Davi. Porque o filho deles, né, de Ruth com Boaz, veio a ser o avô de Davi. Ou seja, ela entrou na genealogia de Cristo. Que privilégio. Agora, por quê? Porque ela creu. Porque ela creu. Por isso que a salvação ela é para aqueles que creem. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós. Não foi porque Raabe merecia. É porque ela acreditou. Da mesma maneira, a salvação entra dentro do nosso lar. A mudança vem através da nossa confiança, através do ato de crer. Ela se aliançou com aqueles espias. Ela fez uma aliança. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, tudo muda. Eu não sei qual é o cenário que talvez você esteja vivendo dentro da tua casa, um cenário de destruição. Talvez você olhe para o lado, para o outro, você só veja perversidade, só veja impiedade. E às vezes é isso, a gente olha para a nossa casa e fala, misericórdia, Senhor. Minha casa está longe do Senhor, meus familiares estão longe do Senhor. Faça um voto com Deus, faça uma aliança com o Senhor. Aquela mulher fez uma aliança. E é claro que aqui é uma tipologia, né? A primeira vez que aqueles homens foram lá, ela fez uma aliança com eles. A segunda vez que eles foram para destruir a cidade, o juízo não alcançou os familiares dela, que estavam dentro da casa. Porque ela fez uma aliança e ela levou os seus familiares para dentro da casa. Então esse é o tempo da salvação, né? A gente, em algum momento, alguns irmãos já fizeram essa aliança, outros não. Então essa aliança, ela alcança, não estou falando aqui de salvação compartilhada não, tá? Salvação é individual. Mas quando nós abrimos dentro do nosso coração e da nossa casa a porta, aí sim o Senhor ele entra e aí a salvação ela se estende. O Senhor ele pode visitar os outros corações. Ele vai alcançar, o desejo dele é alcançar mãe, pai, marido, esposa, filhos. Eu sei que é talvez uma das maiores lutas que a gente tem. É alcançar, orar e alcançar e viver a experiência da salvação dos familiares. Eu sei que não é fácil. É algo que se dá em anos. Às vezes a gente fica aí orando por anos para poder algo acontecer. E parece que nada acontece. Mas aquela mulher, ela perseverou. Eu não creio que tenha sido fácil ela convencer aos seus parentes. Por isso que eu acho até mesmo que ela não convenceu, que eles creram. Então é isso. Olha como que a coisa é individual. Ela não precisava persuadir, ela não conseguiria persuadir. Ela tinha que contar o testemunho, o mesmo testemunho que ela contou para os espias. Olha, o Deus deles é o Deus que abre mares, é o Deus que alimentou eles com pão que caía do céu, que fez sair água da rocha, é o Deus que abriu o rio Jordão. Esse mesmo testemunho que ela ouviu dizer, ela teve que falar para os seus familiares, certamente. E aqueles que creram foram salvos. É isso. Tá vendo como que é evangelizar? É você anunciar aquilo que você viveu, que você aprendeu do Senhor, que foi uma operação de Deus na sua vida. Então, não creio que ela tenha... agora eu vou prender todo mundo aqui. Não, fazer um bolinho lá em casa. Aí fez um bolinho de chocolate, aí foi todo mundo lá na casa dela. Ela foi, trancou a porta, ficou todo mundo preso, trancado. Não, de forma alguma. Foi fé. Foi pela fé, não foi pela persuasão, não foi pela discussão, não foi pela razão, não foi pela briga, não foi pela imposição, não foi pela força. Foi pela fé. Então, minha irmã, meu irmão, seja lá o que você esteja vivendo, seja lá como esteja hoje o seu lar, a sua casa, é pela fé. É pela fé. Somente pela fé. Sabe? É a decisão de crer. A aliança feita com Deus. O cumprimento do voto. O propósito. Um voto sincero, tá? Ela chamou a sua casa, aqueles que estavam ali creram e houve salvação. Da mesma maneira. A história de Raabe nos desafia a não esperar um cenário perfeito para crer, mas sim crer e permitir que Deus ele transforme gradativamente, que ele transforme, ainda que não progressivamente, em algum momento, ele vai transformar completamente o cenário. Então creia, tome posse dessa palavra, que seja o Senhor salvação para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa, para os seus familiares. Assim como aquela mulher que é uma mulher desprezada, uma mulher envergonhada por conta da sua condição pecaminosa exposta. O pecado dela estava exposto, a derrota dela estava exposta. Mas foi uma mulher
exaltada sobremaneira, porque ela escolheu confiar, acreditar no Deus de Israel. Que o Senhor abençoe vocês nessa noite de domingo. Paz de Cristo.